Dia, pessoal. A gente liberou aí a entrada pelo link agora. A gente vai só esperar uns 3 minutinhos aí para a gente dar início aí ao webinário, tá bom? O pessoal que acabou de entrar aí, bom dia. A gente já está para começar aí nosso webinário, tá bom? Mais um minutinho aí a gente já começa. Dá para a gente começar já, né? Bom, pessoal, bom dia. Sejam bem-vindos aí ao nosso webinário. A gente vai falar um pouquinho aí sobre o porquê que a crise hídrica que a gente vem enfrentando aí no nosso país deixou a conta de energia elétrica aí tão cara, né? Eu sou o Fábio Silva, sou coordenador aqui da área de gestão CCE aqui na Comerc Energia. Sou formado em engenharia elétrica, estou aqui na Comerc desde 2013 e conto aqui hoje com a participação do Lucas, nosso especialista lá da Megawatt, que vai falar aí sobre o assunto aí, vai destravar um pouquinho os motivos aí do que a gente vem enfrentando essa crise aí e por que a gente está pagando uma conta tão cara. Com você, Lucas. Bom dia, Fábio. Bom dia a todos. Primeiro, obrigado a oportunidade, né, da gente bater esse papo aqui nessa manhã hoje. Acho que vai ser bem interessante, né? Um tema muito atual. Já adianto que a gente teve novidades quentes aí, né, no que aconteceu aí na noite de ontem aí. Mas eu espero aí que todo mundo aproveite bastante. Eu vou compartilhar na tela a gente montou uma apresentação a várias mãos aqui. Deixa eu só aqui. Bom, acho que está. Uma coisa importante, Lucas, a gente vai seguir com a apresentação aqui e a gente vai liberar para as perguntas para o final da apresentação, tá? Então, se vocês quiserem já deixar registrado aí por conta de algum ponto que o Lucas apresentou aqui, fiquem à vontade e a gente vai ler as perguntas aí no final, ok? Legal. Bom, acho que tá dando para ver minha tela aqui, né, Fábio? Então tá bom. Bom, vamos lá, né? Acho que antes da gente sair respondendo a pergunta, né, do porquê que a crise hídrica deixou a conta de energia tão cara, eu acho que a gente tem que falar um pouquinho da própria crise hídrica, né? Do porquê que ela é um ponto muito relevante aí que a gente está tendo que enfrentar ao longo aí desde o final de 2020 até 2021. Que a gente, na verdade, o que a gente vai fazer juntos aqui é construir uma ideia, né? Uma linha de raciocínio, onde a gente vai ver toda a parte aí da crise hídrica como um todo, a gente vai entender um pouquinho também dos modelos que fazem ali
o cálculo, né, do preço, e aí sim a gente vai chegar nos valores que estão sendo pagos hoje, tanto de preço de energia, ou dos encargos propriamente dito, e aí a gente vai ter um entendimento geral do porquê que aumentou tanto e qual que é a perspectiva aí para um cenário aí de curto e médio prazo. Acho que a primeira coisa, né, que a gente traz aqui é um conceito de energia natural afluente, ou seja, é o quanto que a energia que pode ser gerada a partir da vazão dos rios, né? O que a gente trouxe aqui são dois gráficos, tá? Eu vou começar pelo gráfico aqui da esquerda, aonde a gente compara o período que a gente está vivendo agora, né, que é o período ali 2020, 2021, a curva em rosa, com outros dois períodos muito importantes aí de uma história recente do setor elétrico. O primeiro deles é 2000 e 2001, onde a gente teve o racionamento de energia, inclusive, e a gente também compara com o período de 2014 e 2015, que apesar de não ter tido um racionamento, a gente também teve uma crise hídrica severa nesse período. E aí, o que a gente consegue visualizar aqui nesse gráfico da esquerda é quando a gente olha na média ali, né, de afluência mesmo, a gente está no pior período da história. A gente pode ver que a curva rosa, na grande maioria dos meses, ela está abaixo das demais curvas, que são já curvas bem críticas, bem complicadas. Então, a gente vê que a gente está, sim, no pior, num cenário muito ruim de afluência, ou seja, o quanto que está tendo ali de chuva mesmo. E aí, quando a gente olha para o gráfico da direita, o gráfico da direita ele é como se fosse uma derivada do primeiro gráfico, ou seja, com base naquela afluência que teve, o quanto que está sendo gerado, de fato, com essas afluências. Ali, a gente pode ver que, apesar de não ser pior, ela está em níveis bem baixos, e a gente destaca aqui o porquê que não, né, porquê dessa diferença. Porque a curva da esquerda tá, né, ela é o pior cenário e a curva da direita não é. A curva da esquerda é a afluência de fato. A curva da direita é a geração. E o que aconteceu entre esse período? O parque gerador hidráulico ele aumentou nesse período. Isso significa que com a mesma quantidade de chuva, agora é possível gerar mais energia, seja por otimização mesmo das próprias usinas, ou ainda eu tenho mais usinas. A gente não pode esquecer que na geração hidráulica existem muitas usinas em cascata, ou seja, a mesma água ela passa por várias turbinas aí gerando uma quantidade de energia maior. Então, por esse motivo aí que deu uma atenuada, mas a gente reforça que foi a pior afluência aí, não só dos últimos 20 anos aqui, mas também dos últimos 91 anos. Eu acho que esse é primeiro começo aqui que a gente pode trazer. Uma segunda visualização disso diz respeito aos reservatórios de energia. Ou seja, uma coisa é o quanto está chovendo e outra coisa é aquela chuva que teve, né? O quanto que ela foi de fato para os reservatórios e encheu os nossos reservatórios. A gente pode ver que hoje, né, ali no final de novembro, na verdade, de 2021, os níveis do reservatório eles estavam aí numa capacidade de 25% da capacidade total. Aqui a gente está olhando nível Brasil, ou seja, significa que tem, claro que vão ter regiões com reservatórios mais favoráveis e menos favoráveis. Entretanto, os grandes reservatórios do Sistema Interligado Nacional, eles estão aqui no submercado Sudeste Centro-Oeste, e é exatamente nesses submercados onde há a maior criticidade dos reservatórios. Então, é um ponto importante. E aí, quando a gente olha no histórico, desde ali de janeiro de 2000, a gente vê que a gente está no segundo pior nível de reservatório. Só está perdendo ali para dezembro de 14, como eu comentei, que também a gente teve um cenário de crise hídrica importante, mas a gente pode ver que não só as afluências foram muito ruins, quanto os rebatimentos em níveis de reservatório. Aí vem a primeira pergunta, né? Fala, pera lá, se eu tenho uma afluência tão ruim, níveis de reservatórios críticos, por que a gente não passou por um racionamento, né? E aí a gente destaca, acho que, dois grandes pilares que aconteceram nesses últimos anos. O primeiro é uma evolução da potência instalada no sistema. A gente consegue comparar aqui, desde 2001 até esse ano, né, até 2021, o crescimento do parque gerador. Ele saiu ali de 75 GB de potência instalada e ele mais do que dobrou nesse período. Então, certamente, esses investimentos realizados foram fundamentais aí para a gente não ter
nenhum tipo de problema aí com relação a racionamento. E a gente destaca aqui não só o crescimento das usinas hidráulicas, que foi, apesar de ter sido maior em termos absolutos, né? Mas existem os outros destaques também, principalmente as usinas térmicas cresceram, ou seja, nesse período crítico aqui que a gente estava vivendo, foram graças às usinas térmicas que a gente não teve grandes problemas, e também a gente destaca não o crescimento, mas a inserção das fontes eólicas e solar na matriz energética brasileira, e a gente já percebe isso aí como até uma tendência para os próximos anos, quando a gente olha ali em projeções. Então, acho que esse é o primeiro grande passo. E o segundo ponto diz respeito às linhas de transmissão. Não adianta nada a gente aumentar a oferta, aumentar o parque gerador, sem observar ali o escoamento dessa energia. A gente relembra que ali no período de 2000, 2001, apesar do racionamento, existiam regiões no sistema que estavam até vertendo água, ou seja, não tinha demanda suficiente para atender a geração. Isso porque faltavam, na época, né, investimentos ali em linhas de transmissão e não era possível fazer esse escoamento. E a gente pode ver aqui também que, além da potência ter sido mais do que dobrou, né, nesses últimos tempos, as linhas de transmissão também. E a gente vê esse gráfico, esses dois gráficos aqui do mapa do Brasil, onde dá uma comparação bem interessante ali do que a gente tinha em 2000, qual que é a projeção para 2027 de linhas de transmissão. A gente vê que o sistema está muito mais interligado, ou seja, vai permitir um escoamento muito maior de energia entre todas as regiões do Brasil. Legal, a gente conseguiu entender qual que é a contextualização aí da crise, o quão severa ela é, mas eu acho que não adianta nada a gente falar já aí direto do olhar para os preços antes de fazer uma contextualização breve do modelo, né? O modelo de energia, né? Como é que é feita aí toda essa... como que funciona toda essa engrenagem aí da operação do sistema. E aí, naturalmente, a gente não consegue falar da operação do sistema sem falar do ONS, né, que é o Operador Nacional do Sistema. Ele é o responsável por coordenar todas as instalações de geração e transmissão, e ele opera, né, o sistema, primeiro, de forma centralizada, e ele vai seguir dois pilares assim, fundamentais para fazer a operação do sistema. O primeiro ele precisa fazer um atendimento da segurança do suprimento. E essa segurança do suprimento, ela está atrelada não só a entregar energia de forma ininterrupta para os seus consumidores, mas também com a qualidade devida, ou seja, com os níveis de tensão e frequência que se espera de uma rede desse porte. E, além disso, ele também precisa olhar o outro pilar, que é o pilar de custo. Ele precisa entregar uma energia de qualidade aos consumidores ao menor custo possível. Legal, só que a gente pode observar há 2 slides atrás que a potência instalada do Brasil, a gente pode ver que a maior parte ali instalada faz referência aí à fonte hídrica. E um dos pontos aqui que a gente traz da fonte hídrica é que ela tem incertezas com relação à geração futura. Por que incertezas? Porque a gente está dependendo de fenômenos naturais, aí, clima, temperatura e, claro, as afluências. Então, tudo isso torna um modelo um pouco mais complexo. E aí a gente traz uma figura que acho que muitas pessoas já viram essa figura, mas acho que ela é fundamental para a gente ter essa nossa discussão, que é o dilema do operador. O que é o dilema do operador? Ele nada mais é do que a decisão que é tomada hoje, ela vai afetar o futuro, seja em decisões positivas ou seja em custos majorados ao sistema. Então, a gente traz aqui, né, os exemplos, né? Basicamente, o operador, junto ao CMSE, claro, ele vai fazer a decisão ou de gerar energia, usar a água para gerar para geração hidráulica, ou fazer poupar essas águas para fazer o racionamento das térmicas. Caso se opte ali pela geração hidráulica, ou seja, utilizar a água, se tiver uma afluência positiva, ou seja, se vier uma afluência depois que você fizer essa geração, você tomou a melhor decisão. Por quê? Porque você gerou com uma energia, gerou com um custo baixo, veio a chuva, reencheu os reservatórios e você está garantindo aí o suprimento para os próximos períodos. Entretanto, se a decisão for utilizar a água e você vier um período com hidrologia ruim,
corre-se o risco de um déficit de energia, porque você não tem água para fazer o abastecimento de geração, e, por outro lado, a gente viu que o parque térmico, apesar de ele ter crescido, ele não é o suficiente para fazer o atendimento de todo o consumo do Sistema Interligado Nacional. Então, esse é um problema. E aí, na parte de baixo, né, caso se opte por poupar água, né, e acionar as térmicas, e aí vier um cenário de hidrologia ruim, ou seja, vier seca, é uma boa decisão, porque eu estou gerando com o mínimo possível de geração hidráulica e veio, de fato, ali foi concretizado aquele período de hidrologia ruim, então a gente minimiza aí o problema. Por fim, se decidir poupar água, acionar as térmicas e vier um cenário favorável de hidrologia, pode haver aí o vertimento, que nada mais é do que um desperdício de água, ou seja, você não usar aquela água para gerar energia, e aí, naturalmente, você aferiu um daqueles pilares lá que eu comentei, que é o pilar de menor custo possível. Então, esse dilema do operador, ele é fundamental para a gente entender como é que funcionam os despachos. Porque hoje os despachos eles são feitos através de modelos computacionais. Esses modelos eles otimizam ali toda a função de oferta e de demanda do sistema, ou seja, é observado qual é a previsão de consumo para aquele determinado período, quais são as condições hidrológicas, né, seja ela de afluência, seja de nível de reservatório, e também de disponibilidade das usinas. Ou seja, basicamente, o que o modelo traz, ele olha um lado oferta, outro lado demanda, e vê o que é necessário fazer para que seja atendida, né, a toda essa demanda necessária para o sistema. E aí, o resultado desse modelo computacional aí, nada mais é do que uma lista de usinas que devem ser despachadas. Entretanto, a gente não pode esquecer do dilema do operador. O operador, ou seja, o ONS, junto ao CMSL, pega a lista dessas usinas que devem ser despachadas e ele também vai fazer uma análise do cenário como um todo para ver se ele segue o que o modelo está prevendo ou ainda faz algumas decisões ali com base nas expectativas ali de afluência e tudo mais. Então, essa lista que eu comentei, ela é o que a gente chama aí de lista por ordem de mérito de custo, né? Ela é uma lista das usinas mais baratas para mais caras, e ele literalmente vai despachando, né? Vai empilhando as usinas de forma a atender a demanda do sistema. Entretanto, a gente não pode esquecer desse mesmo ponto aí do dilema de operador, que ele pode, né, tomar a decisão de não utilizar essa lista e fazer o que a gente chama de despacho fora da ordem de mérito. O que é um despacho fora da ordem de mérito? É eu não utilizar essas usinas mais baratas, vamos dizer assim, ou ainda as usinas que o modelo previu, para fazer atendimento à carga. Essas razões pelo qual o ONS junto ao CMSE fazem para fazer o despacho fora da ordem de mérito, elas têm duas naturezas. A primeira é a natureza elétrica, e a gente traz o exemplo clássico aqui, por exemplo, de um problema com uma linha de transmissão, ou seja, o modelo previu que se deve ser despachado um conjunto de usinas, entretanto, em tempo real, ali teve um problema com uma linha de transmissão, não é possível fazer o escoamento daquele conjunto de usinas, naturalmente vai precisar reorganizar esse arranjo aqui das usinas, colocar outras usinas no sistema que naturalmente não vão estar dentro da pilha dessas no mérito, então naturalmente vai ter aí usinas fora da ordem de mérito operando no sistema. E a segunda razão é por razão energética, e o exemplo clássico aqui, poupar água no reservatório. Ou seja, apesar do modelo ter verificado que pode sim ser despachado uma grande quantidade de usina hidráulica, há uma decisão que fala, não, acho que é melhor nesse momento a gente poupar água no reservatório, prevendo aí encher o reservatório ou ainda prevendo um cenário de escassez hídrica no futuro. Tá? E é importante a gente dizer que, independente dessa razão, se é elétrica, se é energética, todo despacho fora da ordem de mérito, ele vai gerar um custo adicional ao sistema, e esse custo é o que a gente chama dos encargos de serviço do sistema, ou ESS, que vai ser pago por todos os consumidores. Bom, eu acho que a gente conseguiu passar pelos principais pontos aqui da crise hídrica, a gente conseguiu entender como é que funcionam os despachos das usinas, como é que o operador faz as suas tomadas de decisão, e agora vamos tentar responder, de fato,
por que a crise deixou aí, né, afetou tanto assim no preço da energia. Bom, a gente começa trazendo o histórico de preço mesmo, ou seja, quando a gente olha para aqueles modelos computacionais, onde ele olha todo o balanço ali de oferta, de demanda, a gente pode reparar que existe um custo muito alto no sistema, principalmente ali entre julho e agosto. O que aconteceu nesse período, né? Primeiro, foi verificado, claro, que tinha pouca disponibilidade hidráulica nesse período. Por quê? Justamente porque tinha pouca água no reservatório e pouca afluência nas bacias. E aí, naturalmente, se eu tenho pouca hidráulica, eu preciso recompor essa energia com uma usina térmica, que naturalmente é mais cara. Quanto mais vai subindo na pilha, mais é necessário despachar usinas mais caras ainda, o que vai encarecendo todo o sistema. Então, essa curva em azul, ela mostra o resultado do modelo, onde o modelo previu e falou, olha, precisa ser despachado uma usina de até X reais por megawatt-hora. A gente bateu aí bateu 3 mil reais por megawatt-hora, ou seja, uma usina precisa, na verdade, custa 3 mil reais por megawatt-hora ao sistema. Entretanto, quando a gente olha lá para o PLD, né, que é o preço de liquidação das diferenças, que é utilizado nas contabilizações e liquidações da CCE, esse preço ele tem um limite. A ANEEL, na verdade, estabelece um limite para ele, para esse ano é R$ 588. Então, a gente consegue ver que houve, nesse período aí que eu estou comentando, houve um descolamento importante entre o preço que de fato foi observado para o modelo para despachar a usina e o que a CCE está contabilizando. Essa diferença, que está até tracejada ali como a linha laranja, essa diferença toda, ela é paga via encargos. Por quê? Porque teve uma usina que foi despachada, que tem um preço muito alto, entretanto, o preço do mercado não consegue chegar nela. Então, essa diferença vai encorpar aí os encargos do serviço de sistema. Aí, bom, então, sendo assim, se a gente olhar e falar, então, a partir de setembro, isso normalizou, né? Ou seja, eu não tenho mais essa diferença. Quando a gente olha único e exclusivamente para o descolamento, isso é verdadeiro. Entretanto, a gente não pode esquecer do dilema do operador, aonde ele pode observar os critérios e observar toda a cadeia e falar, olha, nesse momento, apesar do modelo não estar mostrando, eu prefiro poupar água nos reservatórios nesse momento, justamente imaginando aí que essa crise possa ser atenuada. E aí, o que acontece a partir de então? A gente mantém todo esse despacho de quase 3 mil reais a um preço menor. Ou seja, o preço, ele não, de fato, reflete na operação do sistema. É isso que a gente consegue ver aqui. E qual que é o resultado disso tudo, né? O resultado disso tudo é eu ter a geração fora da ordem de mérito, que é o que a gente comentou no último slide, e a geração fora da ordem de mérito também impacta nos encargos de serviço de sistema. Ou seja, quando a gente olha para o histórico dos encargos mais dedicado aqui, principalmente nesse 2021, a gente pode ver um cenário onde tem uma elevação muito alta na projeção dos encargos quando comparado ao restante desse período. Aqui a gente pegou o período desde janeiro de 2016, e aí a gente primeiro começa, né? A partir de outubro de 2020, o CMSE já tinha verificado aí níveis de afluência muito baixa, previsões ruins, então ele já havia sido autorizado o despacho fora da ordem de mérito para recuperação desses reservatórios. Isso vem acontecendo desde outubro de 20. Entretanto, a partir agora de setembro, o que aconteceu? Os preços, que são resultado do modelo, eles caíram bastante. E o que é pago de encargo é a diferença. É a diferença entre o que a usina custa e o que é o preço de mercado. Toda essa diferença, ela vai engordar ali o que é pago via encargos. E aí, quanto menor o preço, levando em consideração que eu tenha usinas muito caras sendo despachadas, que é o caso, os encargos, eles estouram. Eles vão ali na casa quase de R$ 100 por megawatt-hora, que é o que a gente observou aqui nesses últimos
principalmente nesses últimos 2 meses. Quando a gente olha o valor, e aqui a gente trouxe essa curva aqui em real por megawatt-hora, quando a gente olha o consolidado disso, né, o custo total dos encargos por ano, a gente consegue ver que só até setembro o valor já extrapolou a soma dos últimos 3 anos. Então, a gente vê na prática o que os encargos fizeram aqui ou melhor, o que a crise hídrica trouxe de impacto aos encargos. Legal, aí vem a pergunta, né? Bom, a gente entendeu o porquê que a crise traz ali uma complexidade maior, não só na operação, mas também no sentido de custo, e até quando que isso deve se manter, né? Essa, claro que é uma pergunta bastante, que envolve bastante projeção, mas o que a gente já traz aqui de novidade é que ontem, no final do dia, o Comitê de Monitoramento do Setor Elétrico, né, o CMSE, ele deliberou de forma que a geração térmica total das usinas despachadas pelo INS, tá? Não só as usinas, mas também como todo o montante de importação vinda ali do Uruguai e da Argentina, não pode ultrapassar 15 giga médio ao longo do mês. Eu trago aqui que naqueles períodos, né, principalmente ali agosto, setembro e outubro, a gente tinha ali uma média de 19 gigas médio por mês de geração térmica. E agora o CMSE, já observando aí um cenário um pouco mais favorável, ele está optando por não passar de 15 gigas. É claro que isso impacta, vai ter mais geração hidráulica no sistema, e aí, ao ter mais geração hidráulica no sistema, você diminui aí aquela geração fora da ordem de mérito, naturalmente você vai ter uma redução importante dos encargos de serviço de sistema. Tá? É claro também, a gente sempre traz isso, que essa foi uma decisão do CMSE tomada ontem, e esse comitê, ele verifica, né, as condições do sistema periodicamente. Isso significa que na próxima reunião pode haver aí uma decisão, a depender, né, do que vai acontecer com níveis de reservatório, com as afluências, enfim, com a condição do sistema de forma geral, e aí, dependendo do que vai acontecer, esse cenário ele pode mudar, ou seja, esses 15 GB ele pode diminuir, ele pode aumentar, e aí, naturalmente, vai ter impactos importantes no preço da energia. Né? E, lógico, quando a gente fala em preço de energia, a gente está olhando não só os preços ali dos modelos, né, do resultado ali do PLD, mas também olha toda essa questão dos encargos, porque elas compõem os custos importantes aí do sistema. Tá? Acho que é importante a gente trazer isso. Essa decisão, ela não deve impactar os preços mesmo. Por quê? Porque o modelo, ele não observa esse limite. O modelo, ele vai sendo, ele foi construído e vai observando o despacho, observando hidrologia, afluência e disponibilidade das suas usinas frente ao atendimento da carga. O que estava acontecendo é que aquela geração que eu comentei de 19 GB médio, né, média ali ao longo dos meses, ela estava sendo despachada fora da ordem de mérito, ou seja, daquilo que o modelo não estava sendo previsto. E aqueles 19 vai reduzir, e naturalmente essa redução ela vai causar ali uma redução de encargos, uma redução importante, tá? Porque existe também, quando a gente verifica ali a pilha das usinas que são as mais caras, é praticamente ali uma exponencial nos preços, nesse preço topo aí para poder fazer esse atendimento ao sistema. E aí a pergunta também, né? Tudo bem, só deixa eu fazer uma ressalva aqui. Apesar dessa redução de encargos, de haver uma redução significativa aqui nessa expectativa de encargos, ele ainda deve continuar em patamares maiores do que os observados nos anos anteriores. Então, ele deve ir mais ou menos ali naquela projeção do que tinha ali sido para maio, alguma coisa nessa linha, que já era relativamente alto, mas não vai chegar mais tanto assim em R$100. A expectativa não é isso que aconteça enquanto perdurar aí esse limite. Tá? Esse é um ponto importante.
Ou seja, os encargos eles continuam em níveis mais altos do que aquilo que era praticado. E aí a pergunta é, tá, existe alguma maneira de atenuar isso, né? Olha, hoje, a maneira que tem sido bastante observada pelos players de mercado é a autoprodução de energia, que nada mais é do que os consumidores que optam ali por gerar a própria energia, né, para atendimento ao seu consumo. Tem bastante players indo nessa condição, e a gente traz, lógico, alguns incentivos pelo qual os agentes têm se tornado ali autoprodutor. O primeiro é previsibilidade de preço, ou seja, quando a geração é sua, você sabe os custos atrelados a ela e você não está tão sujeito à volatilidade de preço de mercado, né? Acho que esse é um primeiro grande ponto. E os outros pontos também eles estão mais no sentido de redução dos encargos, né? Principalmente esse de encargos de serviço do sistema, que é o que eu mostrei ali, aquelas projeções. Também os encargos de energia de reserva, que também tem a sua relevância, aí depender principalmente da época do ano. E também alguns os encargos relativos a CDE e Proinfa, para aqueles autoprodutores que participam ali do mecanismo de alocação de geração própria. E a gente relembra sempre que esses encargos aí de CDE e de Proinfa são os encargos que compõem a TUSD ou a TUST paga, na verdade, paga às transmissoras ou às distribuidoras de energia. Tá? E aí, só trazendo aqui um esqueminha também, que essas reduções dos encargos, aí só voltando, né, para os encargos de serviço de sistema e de energia de reserva, essas reduções elas acontecem, né, porque os consumidores que têm autoprodução, eles só vão pagar encargo em cima do seu consumo líquido. E o que é o consumo líquido? É o consumo abatido dessa geração autoproduzida. Então, nessa figura ali aqui abaixo, a gente vê que se o consumo for esse em azul escuro e a geração essa em azul claro, os encargos que serão pagos por aquele consumidor seriam só essa diferença, o que está em verde aqui. Tá? E, claro, se eu tiver mais geração do que consumo, na verdade, não haveria pagamento desses encargos de serviço do sistema, nem dos encargos de energia de reserva. Então, é uma alternativa, é claro que ela não é viável para todos, mas é uma alternativa que vem ganhando destaque ao longo dos últimos anos. E aí, por fim, né, quando a gente olha para um futuro, né, o que está sendo previsto aí de discussão geral do sistema que acho que impacta também muito em preços globais, né? Primeiro, existem dois projetos de lei que estão na Câmara dos Deputados, tá? O projeto de lei 414 de 2021 e o projeto de lei 1917 de 2015. Os dois eles tratam da modernização do setor elétrico. E quando a gente fala de modernização do setor elétrico, envolve desde migração de todos os consumidores, inclusive baixa tensão, ou melhor, a possibilidade, né, da migração desses consumidores de baixa tensão para o mercado livre de energia, e tem diversos outros assuntos que tratam a modernização do setor. E aí a gente traz aqui, esses projetos de lei, eles também falam sobre os aprimoramentos dos modelos computacionais. Inclusive, ali o que alguns players de mercado ali até já vem discutindo, seria ali o preço por oferta. Os projetos de lei não detalham como que deve ser esse aprimoramento e tudo mais, mas se ele está em discussão, significa que em breve aí vai ser discutido o tema e ter um detalhamento maior. E a gente acredita também que esse assunto especificamente do aprimoramento dos modelos computacionais, ele deve ganhar mais força ainda depois do que aconteceu nesses últimos meses, onde a gente pôde observar que os encargos pagos eles foram maiores do que o preço de mercado, ou seja, do que o PLD. A gente tem hoje um cenário, por exemplo, de um PLD na faixa de R$50 por megawatt-hora, e aí a gente tem projeções ali, é claro que ainda não é fechada, precisamos esperar ali a CCR divulgar essas informações, mas as projeções ali de encargos ali batendo R$90, ou seja, traz a dúvida do será que esse é o melhor, será que esse modelo não é necessário realizar um aprimoramento dele? Porque como é que eu tenho um modelo que me dá um preço e eu tenho um encargo maior do que esse preço? Isso pode ser ampliado aí as discussões depois desses fenômenos. E aí, por fim, esses projetos de lei, juntamente com outras questões
do setor elétrico, elas também estão prevendo aí, né, a criação ou ampliação, né, de alguns encargos de serviço de sistema. E aí a gente traz aqui, primeiro, os encargos de sobrecontratação e encargo de lastro. São 2 encargos que estão sendo previstos nos projetos de lei para possibilitar a abertura de mercado e uma expansão do parque gerador de forma segura, que hoje ela é sustentada aí pelos consumidores regulados, isso é importante. Outros encargos que também vão começar em breve são os encargos referentes aos leilões de reserva de capacidade, tanto esse simplificado que já aconteceu, quanto esse de reserva de capacidade, que vai acontecer agora ainda em dezembro. Todos esses novos mecanismos vão entrar, vão compor novos encargos. No caso de reserva de capacidade, é um encargo novo, que vai ser o encargo de reserva de capacidade. No caso do leilão simplificado, esse custo ele vai compor ali os encargos de energia de reserva. E aí, quando a gente olha aí um futuro um pouco mais distante, também está sendo previsto aí um custo adicional por conta ali de Angra 3, esse, claro, só quando essa nova usina nuclear ela entrar no sistema e trazer, de fato, a energia para isso. E aí, todos esses encargos, é importante a gente também trazer, que vão ser suportados, claro, pelos consumidores, né, do sistema. Entretanto, né, a gente reforça ali que, no caso de autoprodutor, todos esses encargos aí estão sendo previstos que eles sejam pagos só pelo consumo líquido, ou seja, pelo consumo descontado da geração autoproduzida. Bom, Fábio, pessoal, eu acho que esses eram os pontos que a gente queria trazer hoje. Acho que tem bastante coisa aqui, né, de conceitos, de atualizações, de novidade, mas eu acho que foi importante passar por esses conceitos, né, justamente para a gente poder entender o que está acontecendo, o porquê que está acontecendo isso, e também ver ali algumas previsões mesmo, né, algumas possibilidades de acontecimento. E aí, claro, depende muito, eu reforço aqui, a gente tem uma matriz altamente dependente de fenômenos naturais, e aí é sempre importante, né, esse acompanhamento próximo, né, Fábio, de essas condições climáticas, elas vão mudando muito de mês a mês. Então, esse acompanhamento mais próximo para visualizar o que está acontecendo no sistema, quais são as condições de afluência, de hidrologia, de preço e de despacho, tudo isso é importante a gente fazer um acompanhamento sempre próximo para que a gente não seja pego de surpresa ao final do mês, ali ou nas contabilizações e liquidações da CCE, com valores ali que não estavam sendo previstos inicialmente. Acho que é só fazer essa ressalva aqui antes de encerrar a minha apresentação. Muito bom, Lucas. A apresentação foi bem completa, e acho que vai ajudar a entender bastante aí um pouco do momento que a gente está vivendo aqui no nosso país. A gente está com bastante pergunta aqui, mas só para a gente iniciar, sobre esse último slide que você apresentou aí dos novos encargos, né? Isso você considera que ele é bom ou ruim? E como que isso impacta ali o consumidor? Olha, Fábio, quando a gente olha para esses novos encargos que estão sendo criados ou aprimorados, se a gente olhar, óbvio, só para custo, isso não é positivo, porque isso está trazendo um custo adicional aos consumidores. Então, se a gente olhar só para custo, é claro que isso não é positivo. Entretanto, não é só custo. A gente tem que olhar a natureza, né, do porquê que esses encargos estão sendo criados e o que ele está trazendo por outro lado. Ele traz um custo de um lado e o que ele está trazendo por outro lado. E aí a gente vê várias frentes que são positivas. Por exemplo, quando a gente olha para o encargo de lastro e para o encargo de sobrecontratação, são indicativos de que, apesar de eu ter um custo maior, isso vai me possibilitar, eu como consumidor residencial ou como qualquer tipo de consumidor, independente da atenção, de poder possibilitar, né, a migração para o mercado livre, o que pode reduzir custos importantes aí, né, principalmente das tarifas de energia cobradas pelas distribuidoras,
ou até ainda de sustentabilidade, de metas sustentáveis, de você buscar um fornecedor que tenha energia limpa, por exemplo. Então, ele traz outros benefícios importantes. Por outro lado, quando a gente olha ali para o encargo de lastro, para o encargo de reserva de capacidade, esses dois, eles estão bastante atrelados com uma maior segurança do sistema. Isso porque eu estou trazendo mais oferta, né, mais oferta de energia, ou seja, vão ser usinas que elas vão ficar ali de prontidão ao sistema, em um cenário ruim, seja de hidrologia, ou seja de condição elétrica, enfim, são usinas que elas estão prontas para poder fazer o atendimento. Então, elas nada mais são do que como se fosse um seguro pelo qual, se a gente precisar usar, é melhor a gente ter elas do que não ter, a gente ter um cenário de racionamento, por exemplo. Então, eu acho que é importante a gente colocar esses dois pontos na balança e falar, tudo bem, eu vou aumentar o custo, entretanto, eu estou aumentando a robustez do sistema, eu estou aumentando a segurança, e esses aí, observando a abertura de mercado, estou possibilitando a liberdade de escolha dos consumidores. Então, acho que é importante a gente fazer essa ponderação e não só olhar para o custo e olhar, putz, o encargo está aumentando, isso é ruim. Acho que é importante a gente sempre fazer esse balanço, tá? Boa. O Valdir perguntou aqui se a apresentação vai ficar disponível. A gente vai disponibilizar a apresentação, né, a gravação aqui do webinário lá no nosso canal do YouTube, tá? Então, o pessoal aqui responsável pelo material vai subir isso lá e vai ficar disponível aí para todo mundo poder consultar depois, beleza? Aí tem uma pergunta aqui da Carla Souza. Qual o melhor período do ano para fechar o contrato diante dessa situação? Aí, qualquer coisa que você quiser, eu posso responder também, fique à vontade. Eu vou começar e aí você complementa, pode ser? Combinado. Eu acho que, assim, depende muito das condições hidrológicas daquele determinado período. Porque, eventualmente, você pode ter condições... porque, assim, a gente tem basicamente, o período úmido e o período seco, né? Você pode ter um período úmido onde você tem preços extremamente elevados, e você pode ter um período seco onde você tenha preços mais baixos. Isso porque a gente não pode esquecer que, né, aqueles resultados de todos aqueles modelos computacionais, eles vão observar as afluências esperadas. Então, se eu tiver mais afluência ou maior quantidade de água nos reservatórios do que aquilo que o modelo se esperava, ele vai ali optar pelo maior despacho, e aí o preço vai estar menor, e aí, naturalmente, se o PLD está menor, os preços de energia vão estar menor, isso seria mais favorável. Então, só observar e falar, o mês X é melhor do que o mês Y para comprar, isso não, só observar isso, acho que a gente acaba deixando de olhar outras variáveis, né, Fábio? Exatamente. E lembrando também que essa questão da contratação, ela é uma questão de mercado também, né? Então, não necessariamente, às vezes eu tenho um cenário de preço alto ou de preço baixo, indica que é o melhor momento para contratar energia, né? Tudo depende muito aí da oferta e demanda do mercado de energia. E o que a gente pode indicar para vocês é, caso vocês sejam clientes da Comerc, né, procurar aí o gestor responsável, né, a célula responsável pelo atendimento de vocês, que a gente está sempre preparando materiais para poder realmente acompanhar e capturar oportunidades aí no mercado. E caso você não seja cliente, tem interesse em conhecer mais aí, acesse aí o nosso site, né, tem diversas formas aí de conseguir entrar em contato conosco. A próxima pergunta aqui é do Breno Medeiros. Tal como existe variação grande em chuvas afetando as fontes hídricas em certos anos, existe também grande variação de energia solar e eólica ao longo dos anos? Ou seja, qual a chance de uma crise solar ou uma crise eólica? Olha, hoje, se a gente olhar lá o parque gerador do Sistema Nacional, eólica e solar, apesar de terem aumentado bastante nos últimos anos, elas ainda têm uma participação não tão alta assim no sistema. O que acontece hoje já acontece em períodos de intermitência, ou seja, para gerar com eólica, você precisa do vento, para gerar com solar, você precisa do sol. E aí o que pode acontecer é que você tenha grandes parques geradores, seja eólico, seja solar, e de uma hora para outra, por exemplo, o vento cessa, o sol passa uma nuvem, e aí você tem reduções importantes na geração. E aí a gente sempre destaca também
desses mecanismos que eu comentei de você ter uma geração térmica complementar a isso. Ou seja, na grande maioria do tempo, a geração eólica e a geração solar elas vão funcionar muito bem, então elas vão fazer o atendimento da carga. Entretanto, nesses períodos de intermitência, é necessário que ou eu tenha uma térmica com acionamento rápido ou uma hidráulica com reservatório para que possa suprir essa necessidade de energia. Então, para a gente ter aí um crescimento sustentável da nossa matriz, é importante que a gente, sim, tenha um crescimento ainda maior do que a gente tem de solar, de eólica, para que, na grande maioria do tempo, essas fontes atendam ali a necessidade de energia a um preço barato, com uma energia limpa. Entretanto, de um lado, a gente tem que crescer com essas fontes, por outro lado, a gente tem que crescer também com outras fontes que vão servir como baterias, enquanto a gente ainda não tenha, de fato, as baterias ali, né, que estão sendo bastante estudadas ali nesses últimos tempos, quando a gente não tem, de fato, uma bateria, a gente vai ter que ter usinas que funcionem como uma bateria para não deixar que tenha problemas de suprimento de energia. Então, é uma excelente pergunta e a gente acredita que é necessário crescer tanto por um lado, também como o outro, para garantir o suprimento de energia. E aí eu trago também, né? O problema disso tudo é custo também. Porque se eu tenho uma quantidade de energia para ser atendida, eu vou precisar de um tipo de fonte intermitente, que ela é barata, e de um outro tipo de fonte para servir como uma bateria. Isso tudo custa ao sistema. Entretanto, é aquela coisa, a gente tem que fazer sempre o balanço de custos gerais, ou seja, qual seria o custo se eu só gerasse com uma térmica, por exemplo, certamente seria um custo elevado, e, claro, outros custos, aí, como custos ambientais e tudo mais. Então, todo esse balanço é importante a gente fazer, mas quando a gente olha para a expansão de matriz, essa é uma pergunta muito, muito relevante, muito boa. Legal. A próxima, do Carlos Ayad. No caso de despacho fora de ordem, o ISS é pago por todos os agentes ou só consumidores? No caso, consumidores. Eu ainda faço a ressalva, né? No caso é dos consumidores, e para os consumidores que possuam autoprodução, é no consumo líquido, ou seja, o consumo abatido da geração autoproduzida. Mas só... Isso, lembrando até aquele slide que você apresentou, né? Exatamente, aquelas figurinhas lá. Legal. Outra pergunta do Breno Medeiros. Mesmo que o modelo estivesse ajustado e não houvesse o descolamento do PLD médio do semi ao médio, o custo da eletricidade aumentaria igual, correto? Mas então, quais os impactos se o modelo estivesse ajustado para os diferentes atores? Olha, na verdade é o seguinte, né? Existe um limite estabelecido pela ANEEL, justamente para que os preços eles não atinjam preços exorbitantes, e aí traz ali até uma insegurança maior ao mercado de energia. Por exemplo, imagina que você tem alguns agentes ali onde estejam descontratados, tendo uma expectativa de preço uma determinada expectativa de preço, e esse preço, por exemplo, bate R$3.000. Você poderia gerar um problema muito grande para o mercado de energia. Então, por conta de tudo isso, se estabeleceu um preço teto, justamente para que não houvesse tanta insegurança. Ou seja, é claro que há um risco, sim, de preço, mas esse risco é um risco controlado. Nesse ano aqui de 2021, ele é até R$588. Por esse motivo, foi ali estabelecido um preço limite para o PLD. Entretanto, como eu tinha comentado, o CMO ele não tem limite. O limite do CMO é a usina mais cara que está disponível no sistema naquele momento. E a gente viu ali que usinas de R$3.000 foram despachadas em um período bem longo nesse tempo. Então, assim, essa diferença é uma diferença importante quando a gente olha para o modelo para torná-lo sustentável. Entretanto, a gente não pode esquecer que essa usina de R$3.000, por exemplo, ou esse conjunto, na verdade, de usinas dessa natureza,
eles tiveram um papel fundamental no período de crise, porque eles ajudaram ali o atendimento, principalmente o atendimento de ponta do sistema. E aí a gente olha, né, fala, pô, qual que seria o custo de um eventual apagão, um eventual blackout frente a um custo de uma usina dessa natureza? Naturalmente, é muito mais benéfico ao sistema ter uma usina mais cara, por mais que ela esteja fora aqui do que o PLD consegue dar conta. Tá? Acho que esse é um impacto importante aí para essa questão de modelo. Ele não é exatamente nesse sentido, o modelo mesmo ele prevê que aquela usina mais cara, de 2, 3 mil reais, ela precisa ser despachada. Então, o resultado do modelo ela traz aquilo. Entretanto, na hora que a CCE vai fazer ali o cálculo do PLD, ela coloca ali um limite diário ali de 588, e aí tem o PLD também, o horário. Boa. A próxima pergunta. Se o modelo indica A e decide fazer B, fora da ordem de mérito, acho que o decide aqui seria o ONS, né? Há uma falha no modelo? De uma certa forma, sim, Fábio. Na verdade, falha talvez seja uma palavra forte, mas talvez alguns aprimoramentos, principalmente no sentido de dar um peso maior para algumas variáveis que talvez sejam muito importantes. A gente pôde observar naquele gráfico lá que eu mostrei que até agosto, ali, início de setembro, o PLD estava no teto, e aí o que aconteceu que ele teve uma redução importante? Teve uma afluência maior do que o modelo esperava. Entretanto, essa afluência, apesar de ter sido muito boa, positiva, ela não foi o suficiente para resolver o problema. A crise, naquele momento, crise hídrica, ela ainda estava muito forte, e os reservatórios eles estavam em níveis bem críticos e ela não foi o suficiente para encher o reservatório. Então, a gente teve aqui, por um lado, uma melhora, ou seja, o sistema ele sentiu uma melhora, entretanto, essa melhora talvez ela precisaria ser vista com um pouco mais de cautela, que foi o que foi sentido ali pelo CMSE. E aí, o que a gente traz aqui, talvez ele deveria ter um aperfeiçoamento, que talvez o peso dado para a afluência naquele momento foi muito maior do que o peso dos reservatórios. Então, talvez fazer algum tipo de ajuste para equilibrar um pouco mais esses pontos seja interessante. Concordo. A próxima pergunta aqui é uma pergunta bem interessante. Se quiser, também posso auxiliar na resposta dela. Quais são as consequências para os consumidores que estão contratados e os que estão expostos ou descontratados devido ao PLD baixo e descolado da realidade? E os encargos muito altos. Esse PLD fake transfere custos entre esses consumidores? Você quer começar, depois eu complemento? Pode ser. A gente aqui acho que tem que separar as duas situações, né? Do consumidor que está descontratado, do pagamento de encargos, né? O pagamento de encargos, ele independe se o consumidor ele está contratado ou descontratado. Então, é igual para todo mundo, obviamente proporcional aí ao tamanho do seu consumo, né? E aí, assim, a gente está vivendo um momento que agora a gente está aí com PLD piso, né? Praticamente. Só que a gente tem que lembrar que 2 meses atrás a gente estava no PLD teto, né? Então, o consumidor que está descontratado, essa montanha-russa. Pode ser que agora, nesse momento, ele se dê bem, como agora que a gente está no cenário de PLD piso, só que tem que lembrar também que há 2 meses atrás ele estava pagando PLD teto, sendo que se ele tivesse contratado aí, ele poderia estar pagando menos da metade do preço da energia que ele pagaria na situação aí de PLD teto. É exatamente isso. Acho que é separar o mundo, né? Separar os mundos de contratação, né? O que a gente tem ali de cenários de preço de energia e o que a gente tem de encargos. O encargos, ele é inerente. Todo mundo vai pagar, exceto se tiver autocondição, mas todo mundo vai pagar. E aí, a parte de contratação, você bem explicou. Boa. Vamos para a próxima aqui. Essa deliberação do CMSE é válida apenas para dezembro de 21? Qual a periodicidade que o CMSE se reúne? O CMSE se reúne mensalmente, tá? Então, todo início, normalmente início de mês, primeiro dia útil do mês, ele tem essa reunião de forma ordinária, tá? Ele eventualmente pode convocar uma reunião extraordinária, mas de forma ordinária uma vez por mês.
e ele não, na sua decisão, ele não extrapolou, ele não estipulou um prazo, ele só falou, olha, o limite médio mensal de geração térmica junto com importação de energia, é de 15 GB. Então, ele não estipulou. Eu entendo que essa decisão ela vai perdurar até que haja uma nova decisão. Não é que... É claro que em janeiro, naturalmente, em janeiro, eles vão rever a decisão deles, desses 15 GB, em janeiro ou, eventualmente, ainda em dezembro, caso haja alguma grande mudança climática aqui no sistema, tá? Seja positivo ou seja negativo. Mas, certamente, ali em janeiro, eles vão observar aquela decisão que eles tomaram, eles vão fazer um panorama de como isso influenciou nos reservatórios e também vão olhar ali as perspectivas de afluência, com todos os modelos matemáticos ali e climáticos, para olhar e falar, olha, essa minha decisão ela foi uma decisão boa, então vamos manter, talvez ela precise de algum ajuste e vamos fazer alguma alteração. Mas, por enquanto, ela é válida até a próxima decisão deles. Próxima pergunta. Os consumidores livres se beneficiam do descolamento do PLD, do custo de geração, em detrimento dos cativos? Essa é uma pergunta bem importante, né? Porque para a gente separar um pouquinho do cativo, do livre, e explicar a diferença entre os dois, e explicar que todo mundo vai pagar essa conta, né? Todo mundo vai pagar essa conta, Fábio. Falou muito bem. É claro que em momentos diferentes. Por exemplo, os consumidores livres, quando existe um aumento de encargos, que é o que aconteceu nesses últimos meses, eles vão pagar nas próprias contabilizações daquele mês. Então, eu tive um aumento muito grande em setembro. Quando for acontecer a liquidação de setembro, os consumidores vão lá e os consumidores livres e especiais, eles vão ter que ir lá e fazer o pagamento disso. Com relação aos consumidores cativos, existem 2 momentos em que eles vão pagar isso. O primeiro é no acionamento das próprias bandeiras tarifárias, que elas já visam tentar atenuar um pouco esse descasamento, vamos dizer assim, do custo da energia versus custo de mercado. Ela já tenta atenuar isso para não impactar tanto assim em caixa das distribuidoras e, eventualmente, se esse acionamento das bandeiras tarifárias não for suficiente, num segundo momento também vai haver o pagamento disso com as próprias revisões tarifárias das distribuidoras. Então, nesses 2 momentos. Mas, apesar do momento ser distinto, você bem falou, todo mundo vai pagar esses encargos, esses aumentos dos encargos, todo mundo vai pagar. É importante frisar que essas bandeiras tarifárias, né, elas não estão sendo suficientes para poder pagar esse custo que as distribuidoras estão tendo. Em algumas matérias aí, algumas casas especializadas, como a própria Megawatt, já está prevendo aí um reajuste para mais de 20% aí para os próximos ciclos tarifários, né? Então, é uma situação bem delicada aí, que talvez propicie muitas migrações aí para o Mercado Livre para os próximos anos. Exatamente. Com os ajustes do modelo e a melhor gestão do sistema... Essa aqui eu já... Ah, não, essa aqui não foi. Com os ajustes do modelo e a melhor gestão do sistema gerador, a tendência é termos encargos cada vez menores e baixos. A situação atual é pontual, decorrente de uma crise seca, a menor em 91 anos, ou seja, encargos altos não é o padrão. Correto? Perfeito. Eu acho que os 2 questionamentos feitos aí, acho que são verdadeiros. Se a gente tiver um modelo perfeito, vamos dizer assim, o modelo ideal, onde o operador ele não precisa fazer tomada de decisão nenhuma, ele só olha o modelo e faz o despacho, não é que você vai ter encargos zerados, porque a gente não pode esquecer daquele descolamento, né? Porque o modelo ele vê o custo da usina mais cara, só que o PL dele tem um limite. Então, nesse sentido de descolamento, não vai ter como sair. Entretanto, você não vai ter geração fora da ordem de mérito, ou seja, você tem uma usina aqui que deveria ser gerada, mas você coloca uma outra aqui para poupar, por exemplo, aquela usina ali embaixo. Então, zerar, acho pouquíssimo provável por esses pontos. Outra coisa, tempo real, aconteceu alguma coisa em uma determinada usina e foi necessário fazer o despacho de uma outra usina. Então, assim, em tempo real muita coisa acontece, mas olhando para o modelo, quanto mais otimizado ele for, quanto mais ajustado ele for,
de fato vai ter uma redução de geração fora da ordem de mérito, uma geração de encargo. Agora, quando a gente olha para a crise, de fato, esses encargos não é um padrão. Entretanto, alguns ambientalistas e alguns meteorologistas, eles já olham, eles já fazem uma análise, na verdade, observando se a crise, ela de fato foi uma crise ou se ela foi uma tendência. Existem vários debates trazendo que antes a gente tinha uma crise a cada um período de tempo muito elevado, e aí a gente tem reduzido isso. Isso muito por conta das mudanças climáticas que o planeta tem passado e tudo mais. Mas, assim, ainda são, claro, são só discussões, acho que não tem nenhuma afirmativa ainda a respeito, mas o fato se a gente tem um cenário muito ruim de hidrologia, a gente vai ter que gerar com outras fontes, e ao gerar com outras fontes, normalmente está atrelado aí energia mais firme, aí são as térmicas, que naturalmente são mais caras, aí, principalmente as que possuem ali custos mais altos de operação. Uma pergunta do Gabriel Santos. Poderia, por favor, detalhar um pouco mais sobre o encargo de energia de reserva? Como ela é cobrada? Aí, há alguns meses, observamos um crédito. Sim, na verdade, o que acontece na energia de reserva, né? Você tem o conjunto de usinas que participa da energia de reserva, que foi contratada mediante os leilões de reserva. E aí, essas usinas, toda a geração que elas... toda a geração de todas essas usinas, ela é valorada ao PLD e ela compõe uma conta, que é a conta de energia de reserva. Ou seja, gera um crédito, vai para essa conta. Em contrapartida, cada uma dessas usinas firma contratos, regulados, claro, mas firma contratos onde cada uma delas vai precisar um valor a receber. Então, a depender de dois fatores importantes, você vai ter um crédito ou débito. Quais são esses dois fatores? Primeiro, o preço da energia, o PLD. Se o PLD estiver muito alto, você vai gerar com um preço muito alto, você vai engordar bastante essa conta. Na hora que eu retirar os pagamentos necessários para essas usinas, vai me sobrar um crédito ali. Esse crédito ele pode ser repassado, quem faz a gestão é a CCE, mas esse crédito ele pode ser repassado para os consumidores. Outro ponto importante é a própria condição de geração, ou seja, você teve uma condição positiva de geração e as usinas geraram a mais ou a menos, vamos pegar um cenário aqui positivo, geraram a mais, e essa geração a mais fez ali também engordar essa conta aqui e vai gerar um crédito ali para os consumidores. E o inverso também disso tudo é verdadeiro. Se eu tiver, por exemplo, mesmo que uma geração boa, mas um PLD muito baixo, esse custo todo que foi para a conta, ele não vai ele não vai conseguir compor ali os gastos. Então, vai ser necessário o recolhimento dos encargos de energia de reserva para engordar esse cofrinho e fazer o repasse para as usinas geradoras. Em termos bem gerais, assim, de energia de reserva, é mais ou menos isso que funciona. As usinas geram a um preço, engorda o cofrinho e eles precisam ser pagos. Se isso for suficiente e na mesma magnitude, não tem problema. Se faltar, tem a cobrança de encargos. Se sobrar, tem, às vezes, a devolução aí desses custos. Eu achei bem bacana essa analogia do cofrinho que você utilizou, que é mais ou menos isso mesmo que a CCE utiliza, né? E até aproveitar para complementar, que quem faz todo o monitoramento disso o gerenciamento, na verdade, da conta é a CCE. Então, não chega a ser uma matemática exata, se está sobrando, distribui, se está faltando, cobra, né? A CCE, ela faz uma projeção para verificar se, para os próximos meses, vai ter uma tendência de cobrança, se tiver dinheiro, ela retém e não distribui. E a mesma coisa o inverso, se houver necessidade de cobrar e tem dinheiro disponível em caixa, ela vai lá e não efetua a cobrança. Então, tudo depende do gerenciamento que a CCE faz aí no mês a mês. Perfeito. Aquela coisa, Edson, né? Se eu fosse cobrar esse mês e pagar no mês seguinte, às vezes ela segura esse mês para não pagar nem receber e ter uma gestão... Deixar tudo zerado. Para todo mundo, né? Exato. O Edson Brundani perguntou aqui também sobre questão de contratação. A gente falou um pouquinho mais cedo aí sobre aspectos de contratação.
Aí tem duas perguntas aqui de autoprodução. Quais os principais atores afetados com o desenvolvimento de autoprodutores? E a segunda, já aproveitar e fazer também, qualquer autoprodutor pode vender o excedente ou vir a crédito? Bom, vamos lá. Começar pela primeira, né, dos principais atores aí afetados. Eu diria que são, na verdade, assim, quando você faz a autoprodução, né, o próprio conceito aí de autoprodução, você está aliviando um sistema. Imagina um grande consumidor se conectando ao sistema, você vai precisar de usinas ali que façam a geração para poder fazer atendimento dessa carga. A partir do momento que você se conecta com o consumo e também conecta uma geração ali, você não precisa de tantos investimentos assim. Por esse motivo, existem alguns incentivos. Então, esse sentido de quais atores afetados nesse desenvolvimento, eu entendo que esteja, primeiro, uma linha de você como planejador do sistema, né, que é papel fundamental e principalmente coordenado pela EPE, de não necessitar e fazer talvez grandes leilões de energia para poder capturar, para poder acompanhar o crescimento dessa carga. Acho que isso é bastante importante. E aí, naturalmente, o próprio consumidor ou os consumidores que assim o façam, né? Toda vez que existe uma geração autoproduzida, vai haver uma gestão importante aí dos seus consumidores, né? E aí, quando a gente olha para a questão aí de excedente, de crédito, aí eu acho que é importante a gente sempre separar os mundos, tá, Fábio? O mundo contabilização e liquidação, do mundo ali encargos, depois até a gente sobe seja para ISS, reserva, e também a gente pode até também subir depois para alocação de geração própria lá que tem incidência ali, redução de incidência ali na TUSD. Mas por que separar esses mundos? Uma coisa é o mercado de curto prazo, ou seja, as liquidações. O que vai diferenciar ali nessas liquidações é recurso e requisito, o quanto que tem de consumo versus o quanto que tem de geração. E claro, os seus contratos ali de compra e venda de energia. Se tiver sobra de um lado, vai ter uma exposição positiva, se tiver déficit, vai ter uma exposição negativa e vai ter que pagar ali ou receber a energia a PLD. Outra coisa é como isso impacta nos encargos. Então, eventualmente, se eu tiver mais energia, que é o caso aqui, mais energia do que consumo, nesse caso, olhando único e exclusivamente para encargos, não haverá incidência dos encargos para esse autoprodutor. Isso não significa que eu não vou ter nenhum benefício, vamos dizer assim, ou nenhum impacto, na verdade, nas liquidações, porque ali na liquidação aí vai depender muito dos contratos firmados, enfim, dessas relações contratuais. Show de bola. Aí tem mais uma pergunta aqui, aí partindo para a gente finalizar, né? Introduzir mais usinas nucleares aumenta ou diminui o preço da energia? Acho que depende, né? Não sei se é Olha, exato. porque, assim, na verdade, depende do preço dessa energia, né? A gente viu aí, no caso especificamente de Angra 3, que é o nosso caso concreto, a gente vê aí nesses últimos anos grandes discussões a respeito do preço dela. E aí, como ainda ela não terminou ali a sua construção, e acho que nem as discussões, de fato, do quanto que vai custar essa energia ao sistema, ainda não é possível a gente falar se ela vai ser positiva ou negativa no sentido de aliviar a tarifa. O que a gente sabe, claro, é que as discussões elas estão bastante quentes aí, e até assim, até por ser uma natureza nuclear, tudo é um pouco mais complexo, né? Você tem uma questão de segurança muito grande. A gente viu que aí com a privatização da ou melhor, apesar da privatização da Eletrobras, a gente viu que as usinas nucleares elas vão continuar ali sendo operadas ali pelo governo mesmo, né? Pelo governo, não mais na figura da Eletrobras, mas uma figura semelhante ali, né? Ou seja, as usinas nucleares não serão privatizadas. Então, acho que ainda depende muito desses quesitos, sabe? A gente vê que quando a gente olha em níveis de geração mesmo, as usinas Angra 1 e Angra 2 que estão operando,
elas são usinas que são extremamente flat a sua geração, ou seja, uma geração que pode ser contada a todo momento, e como ela está ali na base, para Angra 1 e Angra 2, elas têm ali uma condição positiva. Angra 3 ainda a gente não consegue saber, porque enquanto não finalizar as obras, enquanto não finalizar toda essa parte de contratação de energia, a gente ainda não consegue ter a sensibilidade do preço que essas usinas vão trazer. Boa. Aí, partindo para a gente finalizar, pessoal, a gente falar um pouquinho também sobre a questão aí dos aportes de garantia financeira e das liquidações financeiras, né? Que acho que foram aí os principais impactados por essa elevação dos encargos, né? Então, o porquê que subiu tanto, né? Por conta dos encargos, principalmente, né? Você consegue falar para a gente, Lucas, como que é possível se programar em termos de orçamento para que tenha uma certa previsibilidade aí e não seja pego de surpresa no mês a mês? Claro, Fábio, vamos lá. Eu acho que o primeiro ponto aqui é a gente não consegue cravar, por exemplo, qual que vai ser um encargo em novembro de 2022, por exemplo. Isso não é possível a gente ver. Agora, o que a gente consegue fazer é um acompanhamento mensal ou ainda semanal, aí dependendo da criticidade, da particularidade de cada coisa, para a gente ver como que estão encaminhando as coisas. E aí todas essas engrenagenzinhas que a gente comentou, preço da energia, afluência, reservatórios, como é que estão sendo feitos os despachos, tudo isso a gente monitora para a gente ver ali um cenário de projeção de encargo. É claro que quanto mais para o futuro isso vai acontecendo, mais difícil é você prever todas essas componentes juntos. Entretanto, quando a gente olha talvez um prazo um pouco menor, essas condições começam a ser mais favoráveis. Por exemplo, a partir do momento em que eu estou vendo que eu tenho um cenário positivo de hidrologia, os meus reservatórios eles estão em níveis bons, a gente não está vendo despacho fora da ordem de mérito, eu posso me programar que não vai vir ali encargos excessivos. Em contrapartida, eu tenho ali um cenário de crise ou de tentativa de sair da crise. Eu ainda não tenho um cenário de hidrologia favorável, os meus reservatórios eles não estão bons, eu tenho que atender a carga de um jeito. Como que eu atendo a carga desse jeito? Colocando despacho fora da ordem de mérito, dado todas essas particularidades de modelo. Então, tudo isso é importante. Eu acho que é fundamental, acho que eu reafirmo aqui, é fundamental o acompanhamento desses assuntos. Existem alguns relatórios na própria Megawatt, inclusive, que fazem projeções de encargos para os próximos meses. Acho que até o contato aqui com os gerentes de relacionamento também da Comerc, que também sempre estão por dentro desse assunto, acho que é importante, para que ninguém seja pego de surpresa. Porque a gente sabe que R$100 por megawatt-hora de encargo, para aquelas pessoas, para aqueles que foram pegos de surpresa, assim, o impacto ele vai ser o mesmo, porque é aquela coisa, né? O preço do encargo vai ser aquele. A questão é você se planejar para isso, né? Você fazer até fluxos de caixa quanto a isso. Então, tudo isso é extremamente importante fazer esse acompanhamento. Legal. E como você falou, até vender nosso peixe aqui, né? A gente tem informativos aqui na Megawatt para poder falar um pouquinho sobre o assunto, né? Tem umas expectativas aí de encargos futuros, né? Para os nossos clientes aqui da Comerc, a gente costuma mandar uma previsão dos encargos, pelo menos enquanto o patamar de encargo estiver elevado, aí a gente costuma mandar uma certa antecedência aí com relação ao aporte de garantia e também o próprio aporte de garantia ali, que a gente costuma informar assim que a CCE disponibiliza para a gente. Bom, pessoal, a gente vai encerrar por aqui. As perguntas que não forem respondidas, enviem, por favor, para faleconosco@comerc.com.br. A gente vai trabalhar aqui para poder responder todas. E aí eu queria perguntar para o Lucas se tem alguma mensagem final aí que você queira deixar. Fábio, na verdade, agradecer a oportunidade, acho que foi um encontro bem bacana, agradecer também a todos os participantes aí que ouviram a gente.
fizeram perguntas, acho que foi bem dinâmico aqui. Colocar também a gente sempre à disposição, né? A Comerc, a Megawatt sempre está à disposição para a gente, para atender, para elaborar produtos. E aí, assim, acho que sempre que a gente tiver a possibilidade de trazer esses temas assim relevantes, certamente a gente vai trazer. E acho que mais uma vez fazer esse agradecimento especial aí para todo mundo. Bom, muito obrigado. Acho que realmente foi bem elucidativo aí, né? A gente conseguiu trazer diversos aspectos diferentes, né? Não só a questão do pagamento, né? Mas o que compõe, como funciona, e por que é cobrado esse encargo, né? E também queria agradecer aí a participação de todo mundo. A gente está aí quase 1h20 de webinário, né? O pessoal está aí ainda acompanhando. Agradecer todas as interações do chat aí, as perguntas que foram feitas e reforçar aí, caso alguma não tenha sido respondida, pode enviar para a gente aqui que a gente tenta responder aí com o maior carinho. Tá joia? Muito obrigado aí, pessoal. Todos tenham um ótimo dia aí. Um abraço. Tchau, pessoal.